E essa a ambientação estática, né, da série, ela tem é por isso que a narrativa de Deep Space Nine é completamente diferente das outras séries, né? Porque eles não é o esquema que ele diz num planeta, uma semana e depois em outro planeta, e o que acontece ali fica para trás. Não, ali tudo que acontece tem repercussões, né? Então, por exemplo, nesse episódio, Vedek Win, o Vedek Barel, né? Todos não são personagens que vivem na estação, que fazem parte do elenco principal, mas, né, olha o que eles passaram nesse episódio, e isso vai construindo eles, e são pessoas que eles vão ter que lidar o tempo todo, né, no futuro. Então tem essa característica assim, muito diferente, né, em Deep Space Nine. E para fechar aqui, gente, crítica à representação do governo provisório bajoriano. O David Sides traz aqui uma pequena crítica, né, que é a imagem da Câmara dos Ministros é como um espaço de caos e barulho, conversa fiada. E aí ele diz que isso foi, no roteiro, acabou passando como assim um tom antidemocrático e antipolítico. É isso mesmo, Dariane? Olha, quando eu estava pensando, eu estava olhando ali a crítica como insetos, né? Sudajorianas. Me passou a primeira cena que me passou quando você estava falando isso, e quando a gente vê esse título maior, Crítica à Representação do Governo Provisório, são aquelas sessões que nós assistimos muitas vezes, com todo o respeito que nós temos à nossa república e à nossa nossa democracia. Eu acredito que quem já assistiu uma sessão na Câmara de Deputados, uma sessão na Câmara de Vereadores, onde as pessoas discutem a política, é chocante. Eu lembro a primeira vez que eu assisti isso pela televisão, eu nunca imaginei ver um deputado ou um senador, uma deputada ou uma senadora aos gritos, de uma maneira assim extremamente desrespeitosa em relação aos seus pares ali. Eu posso ser utópica, mas quando você escolhe os seus representantes, todos eles estão imbuídos de um poder e de uma aura de responsabilidade. Jamais você pisa num espaço desses com balbúrdia, com caos, com manipulação. E, no entanto, é aquilo que depois, passada a inocência que a gente sente ao ver, né, imaginar que seja assim a política, se dá conta daquilo. Existem todas aquelas tramas, ai, nossa, quando você viu assim, ó, a trama feita entre a religiosidade e a política envolvidas ali para conseguir um objetivo comum, que é dar aquele golpe de Estado e tornar um caos as ruas de novo, é algo gritante. Não tem como não deixar. A gente que trabalha com história é mais fácil, mas as pessoas mais que viveram alguns momentos da história do Brasil, elas percebem isso em fatos históricos que nós tivemos. Nós tivemos mobilizações nas ruas, nós tivemos a caminhada de toda aquela juventude anos atrás. Nós tivemos as pessoas se envolvendo na política e bradando e pedindo que houvessem eleições diretas, por exemplo, no Brasil há muito tempo atrás, como se fosse um outro mundo. E a gente observa isso, esse governo provisório, ele é algo com o qual a Kira luta há muito tempo, porque ela percebe isso que está sendo acontecido, ela sabe da importância de ter uma coesão, e ela sabe que a coesão passa pela religiosidade também. Ela sabe disso, que talvez o único ponto em comum que eles tenham seja isso. Já foi dito em outro episódio falando sobre isso, né? Que a religiosidade era o ponto que iria unir todos eles, assim. Mas é algo triste. Eu fico entristecida e envergonhada de pertencer a um mundo onde ainda existam povos em que os seus representantes eleitos, com os seus governos eleitos, provisórios ou não, eles não deem o exemplo de ética e de responsabilidade, de transparência, a qual todos os cidadãos deveriam merecer e usufruir. E a gente percebe muito isso em DS9, a gente percebe muito isso nesse governo provisório. Esse caos, esse elitismo, esse desmerecimento com as pessoas. Né? E isso é algo que ultrapassa todas as fronteiras da ética e da moral.
A falta de respeito absoluta, né? Porque agora, enquanto tu falava, eu estava lembrando, acho que do caso mais tétrico e grotesco, que foi a votação do impeachment da Dilma, né? Aquilo, vocês lembram? Bom, Assisti aquilo, não era um domingo, acho, não sei, assisti com a Lívia e tal, a gente assistiu, assim, não sei, não tem palavras aquilo, aquelas pessoas, é um baixo nível, né? É uma coisa assim, nojenta, nojenta, né? Numa casa legislativa, né, num Eu congresso. ouvi há pouco tempo, nós estávamos numa discussão que nós discutimos no almoço em família sobre vários assuntos, inclusive esses, né? Numa tranquilidade assim ímpar. Nada é não permitido, assim. Sobre que deveria haver algum tipo de critério na escolha dos representantes, os quais eles devessem ter não uma vida ilibada, ou pelo menos uma vida, né, que pudesse atestar a responsabilidade deles, mas que eles deveriam ter critérios mínimos assim, ó, de conduta. Não estamos elitizando dizer que todos os representantes dos povos ou dos governos deveriam ter feito uma universidade em tal e Sim, tal sim. país. Não é isso. Não é isso. Mas que eles deveriam ter uma conduta mínima. Eu acredito que isso é muito válido. Há povos que não têm letramento escrito, não tem o letramento, e, no entanto, eles conseguem manter a harmonia e a política e o governo deles funcionando muito bem. Então, acho que... nem nos Pode falar. piores bares que eu... Nem nos piores bares que eu fui na vida eu vi pessoas se comportando como aqueles políticos. E atualmente está ainda pior, porque a gente teve aí uma eclosão de vários políticos de extrema-direita que são despreparados para governar, mas são muito preparados para fazer cortes para o WhatsApp, para cortes para essas redes sociais, e eles usam ali aquele palanque para poder produzir os cortes para eles, movimentando a rede, né, ganhando dinheiro de qualquer lado, porque eles também são influencers, então o cara ganha dinheiro com as páginas específicas que ele tem lá no Instagram, alguns são youtubers até, ganham dinheiro do youtuber, então assim, existe uma coisa chamada né? assessoria. Então, é igual esse coach que é candidato aí em São Paulo, Silvio. Sim, e ao que tudo indica, vai para o segundo turno, né? Não, é inacreditável. Como se fosse o Gara se candidatando para alguma coisa. É como se fosse isso, só que em Bajor, como se fosse o Gara se candidatando em Bajor. Tá? E tendo voto, e gente votando nele ainda. É mais ou menos isso.